Olá, boa tarde a todos e todas. Dando continuidade às nossas aulas de sociologia, vamos trabalhar com um dos pais da sociologia dentro da sociologia clássica, que é o Karl Marx. Vou abrir a nossa apresentação. Vamos lá, então. Bom, Karl Marx é considerado um dos três pais, né, da sociologia, como vocês já viram, né? E aqui, logo no início da apresentação, eu coloco uma das frases emblemáticas do Marx, que é: a história da humanidade é a história da luta de classes. Aqui já temos dois conceitos para, né, já abre aquela chavinha aqui na cabeça, né, pensando lutas e classes, né, são dois conceitos que o Marx trabalha muito, né. A teoria Marx, ela vai estar fundamentada em grande medida, ou quase toda ela, na transformação da natureza. O que vem a ser a transformação da natureza? Não é jardinagem, né? É como um homem que era nômade se transforma sedentário e a partir daí ele começa a modificar a natureza para atender às suas necessidades básicas para sobreviver. Ou seja, imagina um grupo de homens nômades ou tornando-se cada vez mais sedentários, eles enxergam a fruta no pé, né? Pé de manga, pé de limão, pé de laranja, que seja. Só que está muito alta. O que eles fazem? Pegam o galho para ir lá tirar a fruta para comer, ou seja, suprir a sua necessidade. E já transforma a natureza. O galho já não é mais um galho, ele já é uma ferramenta. Levantar o braço já não é mais apenas um gesto, já é uma técnica para conseguir tirar aquele alimento da natureza. Parece algo trivial, até banal, meio infantil, mas eu gosto de usar esse exemplo porque ele é muito emblemático e até caricato para vocês pensarem e visualizarem como a natureza é transformada a partir de atos bem simples, né? Enfim, atos simples cada vez mais, com o passar dos anos, mais complexos, até a fabricação de um computador para a professora gravar a aula e vocês assistirem, porque está todo mundo assistindo, né? Enfim, prosseguindo. Para Marx analisar uma realidade social, é necessário observar como os indivíduos, ou seja, cada ator, ele não utiliza muito a palavra de indivíduo, não, ele prefere a palavra ator, agente, mais ligada a uma questão de ação, né? Temos que entender como esses indivíduos transformam a natureza através do trabalho e como eles vão se organizar a partir de relações que eles estabelecem para continuar transformando a natureza. Ou seja, uma pessoa pega o galho e tira a manga da mangueira. Só que se a gente tem 50 pessoas, como elas vão se relacionar, como elas vão se organizar socialmente a partir do trabalho, ou seja, da técnica e das ferramentas. São três elementos: técnica, ferramenta e pessoas. Como elas congregam, conjugam esses três elementos para suprir a necessidade dessa sociedade, suprir a necessidade desses atores dentro da sociedade. E é isso que ele vai estudar, tá? A partir disso, ele diz que isso é um modo de produção. Pessoas, técnica, ferramenta, forma de organização. Esse é o pulo do gato. Então, a partir disso, né, a partir dessas questões e relações concretas, é concreto, você depende de outro e o outro depende de você para que vocês, a partir dessa organização social do trabalho, vocês supram as suas necessidades de sobreviver, de existir, de estar no mundo, né?
E aí você vai criar uma representação social para estabelecer essas relações. Beleza? Então, esse conjunto de relações de produção que os atores estabelecem para sobreviver é o que o Marx chama de base econômica da sociedade. E é essa base econômica que vai dizer como agir, como se comportar, o que é crime, o que não é crime, o que é permitido, o que não é permitido, o que é situação tabu, o que não é situação tabu. Lembra a situação tabu lá em Durkheim? Situação tabu pode ser um crime, pode ser um estupro, pode ser uma violência, pode ser a depredação de uma máquina que não é sua, a invasão de uma propriedade privada. Depende do modo de produção, ou seja, dessas relações estabelecidas a partir do trabalho de cada sociedade. Beleza? Vou dar um exemplo. No século XIX, na Inglaterra, nós tínhamos dois tipos de movimentos trabalhistas, os ludistas e os cartistas. Os cartistas eram aquele movimento de trabalhadores que escreviam cartas ao parlamento, faziam manifesto, nota de repúdio, né? Coisas assim. Os ludistas, eles quebravam máquinas, porque eles achavam, eles tinham a compreensão de que o problema deles receberem mal eram as máquinas e não a exploração do trabalho. Então, o que era permitido naquela sociedade inglesa do século XVIII eram os cartistas. Os ludistas, porque quebravam as máquinas, eram vistos, era a situação tabu, né? Era visto como crime. A situação tabu é o que não pode ser feito. É o limite que não pode ser ultrapassado. Estão compreendendo como é que a coisa se constrói e que se complexifica? Bom, seguindo essa complexificação, a gente vai entender que nível jurídico e político, que são as coisas que estruturam as relações de poder, e esses conjuntos de leis que vão regular a dinâmica social. A legislação estabelecida justifica legalmente a estrutura de produção. Professora, está complicado, não entendi. Vou facilitar, vamos lá. Essa estrutura social, o poder que a justifica, vai ser quem vai produzir as leis. E essas leis vão reger a forma como os atores sociais, os seres humaninhos, devem agir em sociedade, né? É isso. Né? Você nunca vai ver um deputado federal que é dono de uma fazenda do tamanho do estado de Goiás dizer ou ser a favor ou propor uma lei pela reforma agrária. É isso. No real, é isso. Simples. Bem simples. Assim como o empresário, ele não vai ser a favor da greve. Ele vai pagar os meios de comunicação para veicular matérias ou notícias dizendo que os grevistas são vagabundos. É isso. Sim, na real português, no português popular, é basicamente isso. E daí surgem alguns escritórios que promovem o ódio na atual conjuntura nacional e internacional também. E assim são estabelecidas as leis trabalhistas, os códigos civis, códigos penais, né? As leis orgânicas dos municípios e coisas por aí afim, por aí em diante. Aqui eu trago alguns exemplos, né? Já dei outros mais emblemáticos, mas se vocês querem ler, fiquem à vontade. Tá aí para isso.
E aí, voltando lá, aquele conceito atrás de luta e classe, tá naquela primeira frase que eu coloquei, Marx, vamos pensar, o que é classe em Marx? Classe, na verdade, ele fala que classe tem um duplo sentido, é uma questão, uma categoria analítica e uma questão histórica particular. Na verdade, fica um pouco difícil, é um pouco complexo de separar esses dois, mas é importante. Isso pode cair no Enem, já caiu algumas vezes, né? Então, é uma categoria analítica que indica uma relação social. O que é uma categoria analítica? Ela é um conceito, é uma categoria para entender certas coisas, tá? Para entender quem é o trabalho, quem é o trabalhador, quem produz riqueza em determinada sociedade. Ponto. Uma categoria analítica. A segunda, no segundo sentido, no segundo caráter, é uma categoria que indica estrutura social. Ou seja, o primeiro sentido é pontual, né? Uma coisa, né? O segundo sentido pensa numa estrutura, né? Uma coisa mais estruturada. Vamos pensar a cadeia de DNA. Né? A primeira é um ponto ali, né? É um filigrama ali. A segunda é a estrutura completa. Mal comparando. Tudo bem? Então, nessa estrutura social, os sujeitos devem, de alguma maneira, se localizar. Quem eu sou? Quem é a professora dentro dessa estrutura social capitalista brasileira no atual cenário contemporâneo? Né? Fica aí a provocação. Quem são vocês nessa estrutura social capitalista brasileira contemporânea? Quem somos nós? É uma provocação de pensamento. Mas para pensar isso, Marx utilizou um método de análise. Esse método de análise, né, ele está ligado, ele se chama materialismo histórico dialético. Por que materialismo? Por que histórico? Por que dialético? Materialismo diz respeito à materialidade, né? À vida material das pessoas. O que nós temos que fazer para nos sustentar, para sobreviver, para dar conta material da sua vida. Ou seja, tu tem que acordar, tomar café da manhã, tomar banho, pegar o busão para ir para trabalhar, para voltar. Então, tu precisa da cama, tu precisa do travesseiro, tu precisa do lençol, né? É a materialidade para sobreviver. Histórico porque, ao longo da história, essa materialidade ela se modifica. E dialético porque é uma via de mão dupla. Né? Existe um diálogo, as coisas nunca são uma linha de ida sem volta. Né? Então, essa dialética em Marx, ela significa que tudo e todas as coisas possuem em si uma contradição. Não é incoerência, é contradição. A contradição significa que você, de alguma maneira, supera as condições materiais de existência daquele determinado tempo histórico. E aí você passa por uma fase de transformação e está em outro momento, uma condição material histórica distinta, e assim por diante, né? A vida nunca para, as coisas e a história, os seres humanos, o trabalho, não existe uma essência em si que seja imutável. A essência significa que as coisas são imutáveis. A dialética tem a ver com que as coisas não são imutáveis, as coisas estão em eterno movimento. E aqui, mais uma vez, vou parafrasear o pedagogo Paulo Freire. As coisas não são, as coisas estão sendo, né? Estão sempre em movimento. E aí ele utiliza esse método que é tese, antítese e síntese. Né? Ou seja, a tese é uma afirmação, uma ideia, uma hipótese. A antítese é a sua contradição e a síntese é o resultado desses dois, não é necessariamente a soma. Né? É uma junção que pode não ser a soma, é mais complexa, não sabemos exatamente o que acontece. Ao longo da história, isso nunca é um dado, é um processo, né? Por isso histórico. Tá bom? Bom, aí eu coloquei vou voltar aqui rapidinho, que eu pulei esse slide. No capitalismo, as classes sociais, né, essa estrutura social, se divide em duas classes
antagônicas. Por que elas são antagônicas? Porque têm interesses diferentes. De um lado, a força de trabalho, ou seja, trabalhador, operariado, proletariado, do jeito que vocês queiram chamar. E do outro, donos dos meios de produção. Esse termo para a burguesia é muito clássico, é muito emblemático e muito atual. O que é o dono do meio de produção? Não é só quem tem o dinheiro, é quem é o dono do terreno, que é o dono da fábrica, que é o dono das ferramentas, é o dono das máquinas, é o dono do dinheiro também. E hoje em dia é o dono do capital financeiro, que quer acabar cada vez mais com a estrutura física das coisas. Tá? E aí já é uma chave para a gente entender a uberização, que daqui a algumas aulas a gente vai trabalhar, tá bom? Bom, exercitando. Trouxe, como sempre, no final, duas questões. Uma do Enem, de 2013, e a outra da um vestibular Unisal de Alagoas, 2015. E o gabarito no final. Espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído para os estudos de vocês. Tudo bom? Um abraço e bons estudos.